Aqui é a Silvia, da bancada, vereadora pelo pessoal da bancada feminista, debatendo com Adriles Jorge, conservadorismo. O Adriles é conservador? Versus feminismo. Bom, eles foram no Redcast, né? Agora reformulado, apostando muito em debate, para debater essa questão urgente. E teve sapatada aí, gente. Mais uma vereadora, depois do Mamãe Falei lá, passar aquela vergonha. Agora é o Adriles, falando sobre a ditadura do STF. Vamos ver o Adriles aqui. Tentem tancar. Posso falar agora? A minha a minha esperança eventual é o mundo, Silvia, tá percebendo que o Brasil é uma ditadura. O Alexandre de Moraes vai ser condenado pela lei Magnitsky, ele vai ser proibido de pisar no solo democrático americano, de ter conta nos Estados Unidos, provavelmente os outros países também que são aliados dos Estados Unidos. Ao mundo inteiro. O mundo vai saber, está começando a saber, que o Brasil é uma tirania, e uma tirania perfeita, uma tirania travestida de democracia que prende aquelas pessoas que criticam as pessoas dentro das instituições. O mundo vai saber que nós estamos sendo governados por tiranos travestidos de juízes e, eventualmente, aí cabe ao brasileiro fazer o que ele deve fazer, a meu ver. Rapaz, será que na época da ditadura militar brasileira aqui, era possível você ir na televisão e chamar, sei lá, o Geisel de ditador? Será que podia? Alguém lembra como é que era? Vocês eram tudo, não era nascido, né? Será que tem alguém da época? Pô, ir lá na Rádio Nacional, fala, galera, esse Geisel é um tirano, os militares são tiranos, vivemos uma ditadura. Será que podia, cara? Bom, a prova de que é um discurso falacioso, de que a gente vive uma ditadura, uma tirania do judiciário, a prova tá aqui na minha frente. A prova é o Adriles. É só entrar nas redes sociais dele. Não tem um dia que ele não fale mal do Alexandre de Moraes. Não tem um dia que ele não fale que o Alexandre de Moraes e o STF é uma ditadura do judiciário. E, pelo que a gente sabe, o Adriles continua falando livremente tudo que ele pensa. A prova de que não existe uma ditadura no Brasil é que o Bolsonaro esteve ontem em Copacabana, junto com a Adriles, inclusive, e junto com o Tarcísio, e junto com um monte de outras pessoas, falando com o bonequinho do pichuleco do Lula presidiário, né? Passando do caminhão, era só jogando o bonequinho do Lula presidiário de cima do caminhão, que eu vi, inclusive, o Nicolas Ferreira jogando o pichulequinho do Lula. E assim, o pessoal lá falou tudo que quis, tudo que não quis, falou mal do Xandão, falou mal do judiciário, falou mal do Lula, falou até mal o Tarcísio, de todo mundo. né? Falou. O Tarcísio falou. Então assim, que ditadura é essa? Que todo mundo faz ato, manifestação, ninguém vai... É uma ditadura secreta, pô. Entendeu? Você tem que enxergar além do alcance, a visão além do alcance. É inquirido por isso, ninguém é perseguido por isso, ninguém é preso por isso. Então, assim, é uma falácia isso. Ditadura foi o que aconteceu no Brasil, de 64 a 85, onde, sim, os militares torturavam, prendiam, assassinavam, demitiam. Aí, sim, era uma ditadura. Agora, falar que existe uma ditadura no Brasil é forçar a barra demais. Cara, ó, seguinte, acharam que não ia ter? Vocês acharam que não ia ter, chat? Vocês acharam que não ia ter, né? Menção semanal do All Prime. O All Prime é o seguinte, é um podcast, parece que eu sou pago pra falar do All Prime, né? Mas eu não sou. E não preciso me pagar, falo de graça. Gosto muito do Toledão. O All Prime é o seguinte, toda semana eu tenho que escolher o que eu odeio mais, o Estado brasileiro ou a iniciativa privada. Sinceramente, o All Prime é pra você fazer... Bingo. O All Prime é pra você ficar naquele balanço. O que eu odeio mais? A iniciativa privada? Não, eu odeio mais o Estado. Não, eu odeio mais o Estado? Não, eu odeio mais a iniciativa privada. Cara, é toda quinta-feira um desgraçamento diferente. Esse episódio dos juízes é top 3 desgraçamentos que eu tive. Top 3 desgraçamentos que eu tive com o All Prime. O primeiro episódio do CPF na nota das farmácias. Esse é pra sair dando bicuda no ar, virando mortal no seco. O episódio dos cemitérios privatizados em São Paulo. Esse é de... Cara, esse é de... Eu gritava correndo. E esse dos juízes. Esses dos juízes, dos salários, de como o judiciário brasileiro criou pra si um aparato que custa bilhões. Meu amigo, eu vou falar uma coisa. Você que é de esquerda, que fica fazendo piadinha com... Ai, viva o STF. Ouça esse negócio. Aliás, vocês vão ver que até o STF é o menor dos problemas desse país, cara. Quando se trata do judiciário.
Cara, é inacreditável esse episódio aqui, ó. Esse último aqui, ó. Vocês vão lá, tá? Esse daqui, ó. Bicho, é inacreditável, né? Ai. Enfim, assistam lá. Ouçam lá ou assistam no YouTube. Bicho, sinceramente, eu não vou falar nada agora, senão eu vou ficar com medo. Vou ficar com medo deles. Ditadura... aliás, assim, a incoerência, né? O Trump, junto com o Elon Musk, tá perseguindo um monte de funcionário e demitindo Demitir funcionário é ditadura? Funcionários públicos por terem opiniões diferentes das dele. Então, assim, lá você não critica. É prerrogativa de um governo demitir pessoas. Não. Funcionário público aqui no Brasil tem estabilidade. Tá, se você não sabe, como mas vereador... por justa causa você pode demitir as pessoas. Não, mas lá não é por justa causa, é por opinião divergente. Então, assim, como é que você não critica o Trump por estar demitindo funcionário público porque tem opinião política divergente? Se é comissionado, ele pode demitir. Mas não é comissionado, é funcionário público. Por que você não critica o Trump por ele estar demitindo funcionário público nos Estados Unidos? Não, o Trump querer invadir a Groenlândia, querer tomar pra si o canal do Panamá, querer transformar transformar o Canadá em um estado americano, aí é de boa, aí é democracia total. Aí é uma democracia linda, perfeita, linda, maravilhosa, o país mais democrático do mundo, o país mais lindo. Solta o grito! Cadê o grito? Solta o grito, cara. Aí é de boa. ele falar que vai tomar Gaza pra si. Vão tomar Gaza. Os Estados Unidos vão tomar. Aí é só... Você tá bem quietinho assim na sua caminha, só escutar isso aqui, ó. Entendeu? Só isso. Tá o quê? Criticando o Lula. Lula demitiu que funcionário? O do Lula demitiu qual funcionário que tem se expressado? Então, assim, não tem essa conversa, falácia de que... Cara, ele compartilhou um vídeo porcamente feito em IA, que ele aparece lá em Gaza, uma estação de turismo, e aí tem uma estátua dele. É uma coisa, né, bem normal, né? Bem normalzinha, né? Olha aqui o que nós vamos fazer com Gaza. Nossa, Gaza, né? E aí tá lá a estátua do Trump e tal. E ele compartilhou, ele gostou da ideia e tal. Tá? Normal. Então, estamos numa ditadura do judiciário no Brasil. O processo que o Xandão fez, que o Alexandre de Moraes fez, ele como presidente do STF, ele tem o dever de fazer o inquérito que ele fez, porque o STF foi atacado no Brasil diversas vezes. Eu tenho aqui uma lista de todas as vezes que o STF foi atacado, inclusive fisicamente, presencialmente. E o maior ataque foi no dia 8 de janeiro. Então, assim, a abertura do inquérito cabia, sim, ao STF. O julgamento final cabe, sim, à primeira turma do STF, do qual o Alexandre de Moraes é só um membro. Ele não é o cara que vai julgar tudo. Tem a primeira turma que vai julgar. E mais... A exigência de que vocês falam que tem que ser julgado no plenário é uma manobra, porque se tiver o julgamento no plenário, diferente do que diz o regimento do STF, esse julgamento pode ser anulado, que é o que o Bolsonaro quer, anular o julgamento. Então, assim, vocês vêm com manobrinha para poder tirar, né, passar pano pro Bolsonaro, que sim, fez uma armação nas eleições. Na verdade, o que o Adrilles fez aqui foi descrever todo o processo do golpe. Porque ele descreveu, primeiro, uma trama para dar ilegitimidade ao resultado eleitoral. Não importa a questão. As urnas, o povo brasileiro foi às urnas e teve um resultado eleitoral, apesar de o Bolsonaro ter mandado a Polícia Rodoviária Federal fazer bloqueios para evitar que lugares onde o Lula tinha mais voto, que as pessoas pudessem chegar a votar. Tem 47 depoimentos. Rapaz do céu, eu vou ter que ligar. Não vai ter jeito, chat. Eu vou ter que ligar. Vocês sabem o que eu vou colocar aqui, né? Vocês sabem o que eu vou colocar aqui, né? Vou ter que ligar. Policiais rodoviários federais no inquérito da Polícia Federal, mostrando que houve sim ordem do... Acho que era do Ramagem, o nome do não, o Silveira, não.
Esse ano teremos que ter a categoria trocada de marcha do ano, no Luiz Diverso Awards. Já não me deixem esquecer disso. 2025, categoria nova. Trocada de marcha do ano. Tá? Não, tem que ser trocada de marcha, porque é sem gênero. Qualquer um pode trocar, mas não é trocador nem trocador. Trocada de marcha, tá? Que era o chefe da Polícia Rodoviária Federal, que deu ordem, sim, pra eles impedir. Vocês têm que ver o nome desse vídeo aqui que eu peguei pra colocar o barulho de trocação de marcha. O nome do vídeo é pra você pesquisar no YouTube. Só os roncos diretão mais top das muriçoca com pente na turbina. É mole? Direm as pessoas de chegarem nas urnas. Então, assim, se houve algum tipo de fraude eleitoral, foi por parte do Bolsonaro, que quis impedir as pessoas de votarem no Lula. E mesmo assim o Lula ganhou as eleições. Então, assim, o resultado das urnas, ele é inegável. Ele não pode dizer que teve fraude na urna, que a urna... O Bolsonaro, inclusive, está inelegível porque ele fez uma reunião com embaixadores para dizer que as urnas eram fraudadas no Brasil. Vamos uma lá, mentira, Silvia. uma mentira. Vamos lá, Silvia. Então, assim... mentiroso é o Bolsonaro. Vamos lá, Silvia. Quando você compara de maneira esdrúxula, você demitir funcionários de um governo ou demitir funcionários de uma empresa que é prerrogativa de um chefe do executivo, de um presidente da república ou de um chefe de uma empresa, com pessoas que estão sendo mortas na cadeia, tem morto na cadeia. O sujeito chamado Clériston foi morto pela omissão do senhor Alexandre de Moraes. Ele teve pedido a sua soltura pelo PGR, foi colocado no inquérito de atos golpistas, na 4ª instância, sem direito à defesa na primeira, na segunda, na terceira, como o seu candidato Lula teve. Foi jogado na masmorra durante um ano, foi acometido de enfermidades, foi dado um aviso que ele estava morrendo dessas enfermidades e morreu. O Alexandre de Moraes desacatou o pedido da própria PGR. Então tem pessoas, uma mulher que eu citei aqui, que pichou, perdeu mané, numa estátua da Praça dos Três Poderes e foi condenada a 17 anos de cadeia. Ó, nós acompanhamos aqui de sempre. Nós acompanhamos aqui de perto, quer dizer, as manifestações golpistas. E muito antes da merda, que eu sabia que ia dar merda. Nós que acompanhamos aqui, e foi uma baita cobertura, modéstia à parte, nós pegamos pequenos detalhes, pequenos perfis. A gente sabia que ia dar merda. Quando aconteceu o 8 de janeiro, pra nós não foi surpresa nenhuma. Pra mim, pelo menos, não foi. Tá? E eu sempre frisava o seguinte, falei, cara, essas pessoas que estão... Até me acusavam de, você tem muita empatia, você tem muita solidariedade, você tem... Mas é o seguinte, eu sempre falei, cara, não tem... que, assim, o cara foi lá, quebrou, invadiu e tal, beleza. Cometeu crime, cometeu vandalismo, não sei. Julga e tal. Agora, pô, os caras que financiaram, os deputados, os senadores, quem fez, ficou ali na cabecinha, e a gente sabia que tinha, porque a gente viu isso daqui. Pô, essa galera, ó, é aí, velho. Proferiu meia dúzia de críticas mais incisivas ao STF, é esse tipo de violência. Não, e aí é o seguinte, o que acontece? Se essa pauta ganhar peso, se esse político popular, não sei, né? E eles forem soltos, anistia, aí vai ser ainda uma vitória do bolsonarismo, no sentido de ganhar o capital político, falar, conseguimos anistia, os financiadores, os provocadores, os influenciadores, quem ficou por meses incentivando o Zezinho, a gente falava disso, os caras não têm coragem, eles sabem que eles vão se fuder, então eles estão mandando o povo, eles estão mandando os seguidores radicalizados, são pessoas radicalizadas, eles estão influenciando essas pessoas a irem pra lá. E eles sabem que eles não vai acontecer nada, né? Luiz, tu tá te generalizando demais, ninguém pegou 20 anos. Ô, louco, sim, pô. Teve gente, sim, gente, que pegou preso. Mas se pegasse o quê? 15, tá de boa, então, né? Luigi, ofereceram um acordo. Não, eu vi sobre isso, mas não ofereceram um acordo pra... Eu vi só o título, tá?
8 de janeiro. Vamos ver a matéria. Vamos dar uma olhada aqui. Entendo o acordo oferecido para... o presidente do Supremo Tribunal, Luiz Roberto Arroz, afirmou na segunda-feira que um acordo foi oferecido a 2/3 dos golpistas de 8 de janeiro, para que não precisasse cumprir pena na prisão. Segundo o ministro, tentando mais da metade, recusou. Então, mais da metade, 2/3. Ou não respondeu. O Supremo Tribunal Luiz afirmou que o acordo foi oferecido. Tá. Para não precisassem cumprir pena na prisão. Segundo o ministro, entendendo, metade recusou ou não respondeu a oferta oferecida. O acordo de não persecução penal foi oferecido apenas a quem participou das manifestações golpistas em frente aos quartéis. Isso significa que os acusados não estariam mais sujeitos a nenhuma prisão, além de terem passaportes devolvidos. Em troca da medida alternativa prevista no Código Penal, os condenados teriam que cumprir 3 condições: pagar multa de R$5.000, apenas os que pudessem; não usar redes sociais por 2 anos, por isso que eles recusaram, aí não dá, né? Fazer um curso sobre democracia no Ministério Público. Segundo o relatório publicado no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, até o momento, R$898 foram responsabilizados criminalmente pela invasão de 8 de janeiro, sendo 371 como penas privadas de liberdade. Então foram 371 prisões privativas de liberdade. Outros 527 foram aplicados como penas alternativas, por aceitarem um acordo de não persecução penal. Conforme afirma o Barroso em entrevista ao Globo News, o fato de parte ter recusado o acordo demonstra uma postura de radicalidade. Não, isso aqui eu não duvido, isso aqui eu nunca tirei. Isso aqui, para mim, sempre foi claro. Dos golpistas, e serve para desmistificar a ideia que está lidando com o ambulante costureiro que veio a Brasília invadir. Os novos presidentes da Câmara, essas punições... O ministro afirmou que, segundo a sua convicção pessoal, primeiro é preciso punir um eventual delito, só para mais tarde, se couber uma revisão da pena, ela ser realizada. Essas punições são feitas como devido processo legal pelo Poder Judiciário. Não tem ninguém sendo interrogado em quartel, tem foragidos, mas não tem nenhum desaparecido. Faz parte do jogo democrático. Se depois, mais adiante, se vai discutir comutação de pena, anistia é outra discussão, mas antes de se conseguir punir minimamente, já se fala em deixar o dito pelo não dito. Eu acho que fará mal ao país do ponto de vista ético, político, diz Barroso. Bom, aí, ó, então é isso, né? Prendeu. O Brasil não pode, de novo, passar por um processo de golpe de Estado negativo. Não, tem que ser rígido. Agora, o meu ponto é o mesmo. Assim, não vai mudar, gente. Quem incentivou, quem financiou, quem instigou, quem fez tudo para radicalizar essas pessoas, colocaram ela lá, não aconteceu nada e não vai acontecer nada. Tá, o Braga Neto tá preso, né? Tem o Braga Neto preso, né? Tem o Braga Neto preso. Mas é isso, cara. Eu também duvido que eles vão ficar tanto tempo, cara. Esse que você chama de contra o STF, ele fez o que qualquer pessoa pode fazer. O que o Alexandre de Moraes falou que podia fazer 5 anos atrás. A crítica pode ser leviana, incisiva, agressiva. Se você acha que essa crítica é tudo isso, você processa a pessoa por injúria, calúnia ou difamação. Não foi o que aconteceu. O Barroso, nem o Alexandre de Moraes, falou que havia uma conspiração global de uma extrema-direita mundial para atacar a soberania de países livres como o Brasil. Sabe de quem que é esse discurso? Ipsis literis igual? Do Nicolás Maduro. E todo ditador fala que está agindo pela democracia. Você fala da minha liberdade de falar, do Bolsonaro, do Nicolas falar. Para você ver, é mais fácil prender pessoas do alto escalão do que empresários, do que prender os empresários que financiaram os atos de acampamento, né? Tá louco, né, cara? Luiz, eu tenho familiares muito próximos do agro da Bahia. O que esses caras financiaram o 8 de janeiro, se orgulho disso, é loucura. Pois é, mano. A ditadura brasileira, ela é uma tirania travestida de democracia. Ela persegue as pessoas por supostos ataques à democracia, quando esses supostos ataques à democracia são verdadeiras críticas legítimas a juízes do Supremo que criaram crimes que não existem no Código Penal em inquéritos que eles são vítimas e acusadores ao mesmo tempo para prender, censurar e massacrar e arruinar vidas. Ou seja, é uma ditadura perfeita. Eles não precisam e eles nem podem prender todo mundo que vai dar na vista. É uma ditadura asséptica, limpinha. Por isso que o governo Trump tá apontando... Uma ditadura limpinha.
voltando pro Brasil. Por isso que o Elon Musk apontou para o Alexandre de Moraes e dizer, olha o que tá acontecendo Cara, eles estão nessa vibe que o Trump vai fazer alguma coisa e tal, cara. no Brasil. É uma tirania travestida de democracia em que as pessoas são censuradas, são bloqueadas, têm suas redes sociais completamente apagadas, suas contas bancárias anuladas, são exiladas, às vezes, como jornalistas amigos meus. É uma ditadura certa que não precisa matar alguém. É só dar um exemplo. Aqui, ó. Pega o Constantino aqui, o Paulo Figueiredo aqui. Pega o Bolsonaro. Calma. Pega o Bolsonaro. O Constantino tava aqui, não. Pega o Bolsonaro aqui. Dá um exemplo. Dá um exemplo. Calma. Dá um exemplo. Dá uma cabeça cortada e você impõe a tirania do medo. As pessoas hoje têm medo de criticar o Alexandre de Moraes. Mas você tá aí literalmente fazendo isso, pô. Inclusive dentro da direita. Eu sou um dos poucos que fazem isso de maneira aberta. A maioria das pessoas ou é omissa, ou é covarde, ou é medo, ou tem anuência em relação. Porque tem muita gente eleita pela direita que na verdade é fisiológica, só que é um quinhão do poder. Agora, no mundo tá se percebendo que existe uma tirania perfeita aqui. No mundo há uma onda de censura pseudo-progressista pela cultura woke. As pessoas de Grande progressismo STF. poderem são cerceadas naquilo que elas dizem. E o Brasil pegou exatamente essa cultura woke, pegou tudo isso, pegou a questão das urnas. A questão das urnas é tão... Cara, já virou... Vocês viram que as palavras não têm sentido, os argumentos... Tipo, o Brasil pegou a cultura woke, aí o STF, a ditadura light... Tipo assim, não, a cultura woke lá da Branca de Neve com o STF, com... Estapafúrdia. Todo mundo queria voto auditável impresso, inclusive o Barroso, inclusive ministros do TSE, inclusive partidos inteiros, como do Ciro Gomes, o PMDB. Por que não passou na Câmara? O Arthur Lira botou pra votação lá, perdeu. Pô. Partidos queriam voto auditável. O Bolsonaro simplesmente trouxe embaixadores para falar sobre a possibilidade de auditagem. Teve isso também. Essa vai dar ruim pro Mito, hein? Essa não vai dar boa, não deu boa pro Mito, não, hein? O papel desse tipo de voto. E foi colocado, foi tornado inelegível, porque se reuniu com embaixadores para dar maior transparência. Foi. Você dizer, por tudo isso que eu disse, gente sendo morta na cadeia, gente sendo deixada a míngua na cadeia, gente tem um processo devido legal desde a primeira instância, gente sendo censurada por simplesmente criticar o Xandão, tendo as redes sociais removidas, gente tornada inelegível, colocando um golpe que não existiu por uma minuta de um AGLO que previa uma... Vai nessa. Vai tentando vão tentando transformar o negócio do golpe. É sério, rapaziada. Esse negócio aí do golpe é sério. Isso aí já estão dando como... Por isso que eu falo pra vocês que vocês têm que ouvir podcast, ler coisa de gente que trabalha no mundo com bastidor da política, que é interessante. Porque já tá... Isso aí já meio que... Sabe? Já é conversa enterrada. Não vai... A quantidade de provas que essa turma deixou nesse golpe que não deram é assustador. Os caras deixaram conversa, os caras conversavam no WhatsApp, mano. Os caras mandavam foto, falava de assassinato em WhatsApp, cara. Isso tem tudo, sabe? É inacreditável, velho. Sabe? A história é inacreditável. Não, um dia eu vou... tentem procurar quem conta essa história. Eles imprimiram no Planalto, usaram internet, computador dos caras e tal. Sabe? Cara, o detalhe. Não sei se vocês já viram por detalhe, não só por manchete, por chamado de coisa. Cara, vai ver os detalhes, o passo a passo, a data, assim, ó. Cara, é de chorar de rir, cara. De desespero e de rir. Porque você fala, cara, imagina se esse negócio dá certo, né? É assustador. Conversa com o Congresso Nacional para uma nova eleição. Isso é golpe? Claro! Claro que é golpe! Claro que é golpe. Que isso não é uma tirania, claro que não é uma tirania persecutória. Vocês iam depor o Lula, completamente castradora. Mas o Lula foi eleito exatamente com a ajuda do TSE. Então você não tem a quem recorrer. Então você não reconhece o resultado eleitoral. Não, mas uma coisa do Adrilles aí. Ele tá falando que todos os partidos queriam voto impresso auditável. O Arthur Lira botou pra votação lá. Lembra que depois ele falou assunto encerrado e perdeu. Vocês lembram disso, não lembram? Vocês lembram? Eu lembro. A gente viu na live aqui. Botou lá, velho. Por que não todo mundo não se mobilizou? Já que era um clamor assim, né? Eleitoral. Não, eu acho que é ilegítimo. Se você tem a justiça eleitoral. E eu tenho medo. Você sabe que eu posso ser preso por isso.
Quando eu digo que o TSE agiu como ator político parcial, censurando um lado em proveito do outro, tirou um cara da cadeia pra tirar alguém que eles não gostavam do poder, sendo que eles já estavam perseguindo pessoas ligadas a esse poder, ao bolsonarismo, com crimes que não existem, com inquéritos ilegais colocados de ofício, em que os juízes colocavam como vítimas e procuradores e juízes carrascos, tudo isso é parte de um golpe. A gente vive um golpe hoje. De um A golpe gente que vocês vive queriam um dar. golpe. A gente queria dar um alento à população brasileira, a possibilidade sim, de ter uma tirar Não, ele não falou isso, cara. Ele não falou isso. Ah, era um alento pra... Ah, entendi. Milicada e assumiu o comando. Ô, Adrilles, sabe qual que é o problema de vocês? O problema de vocês é achar que a milicada ia tomar o poder e ela ia ouvir você. Ia ter um grande conselho conservador, né? Ah, tamo aqui, o vereador conservador, Adrilles Jorge. Vamos ouvir. Ô, milicada, vamos ouvir o que o Adrilles Jorge tem pra falar. Vem aqui, vamos conversar. Quem mais aqui? O youtuber, né? Claro que a milicada ia fazer. Pô, claro que os militares iam fazer isso. Pô, é óbvio, gente. Sabe? Os milicos iam tomar o poder de novo no Brasil. Pô, vamos sentar aqui com o Bolsonaro opressor 2.4 aqui né? Vamos ouvir o que ele tem pra falar de Brasil. O que tá acontecendo? Conta pra nós, vamos ouvir. Ah, gente, pelo amor de Deus, né, cara? E realmente acha que assim, que tivesse um golpe de militares no Brasil, sabe? Ia ser assim, ao depor o Lula. Possibilidade de eleição justa. Se um tribunal superior eleitoral, se uma justiça eleitoral agiu como ator político durante o pleito eleitoral, essa eleição, a meu ver, pra mim, é ilegítima. Mas cadê as provas? Você acha que o STF age na legalidade? Porque essa é uma outra pergunta. O STF age na absoluta legalidade. Beleza. Tá? Então, só pra falar sobre Pode isso. falar. As eleições, elas foram absolutamente legítimas. As urnas, não foi constatado nenhum tipo de fraude nas urnas eleitorais. Mas quem apura são eles. Não, então, olha só. Os acusados... Calma, Adrilles, calma. O PL, o teu partido PL aí também. Falou que tinha prova, trucou o Alexandre de Moraes. Pediu 6, tá? E eles correram. Teu partido, o PL foi lá, o Valdemar da Costa Neto. Já era, tem umas provas. Cadê a prova? O Exército também não achou prova. Cadê a prova? Cadê a prova, pô? Mas aí esse tipo de dúvida plantada por eles mas é uma dúvida era pra real. justificar. Não, Adrilles, não é uma, o Lula ganhou. não é uma dúvida real. Não é uma dúvida real. É que o desejo deles, né? Porque o Bolsonaro falou que ele só saía do poder ou preso ou morto. Então, assim, por que uma pessoa fala isso? Eu só saio daqui preso ou morto. É um ditador. Isso é figura de retórica. Uma pessoa... Que ele fez pra ditador? Não. Nada. A pessoa que tá num cargo público, se ela não é reeleita, ela sai sim. Não tem essa história de que saio só preso ou morto. Isso aí é pra dizer o seguinte, eu não saio aqui de jeito nenhum. Mas ele saiu. Ele deu uma sinalização. Ele saiu, mas ele não queria ter saído. Sabe por que ele não queria ter saído? Ninguém quer ter saído. Não, ele não queria ter saído e ele não admitiu a derrota eleitoral, porque pra ele é difícil ser derrotado, ele não admite ser derrotado, ele foi derrotado nas urnas, e aí o que ele fez? Ele armou, junto com uma galera aí manipulável, armou toda uma situação, que foi na frente dos quartéis, fizeram acampamento, Ele fizeram não armou bloqueio. nada. Não! Fizeram de maneira Bloqueio espontânea. nas estradas. Não, espontânea, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, cara. Cara, enfim, falando de novo aqui, a gente acompanhou muito, né, os acampamentos. E a gente viu muito relato de filhos, de netos, falando, cara, minha mãe, meu pai, meu avô, pô, os grupos WhatsApp o dia inteiro, agora estão indo para acampamento, eu não sei o que eu faço, eles estão mudados, tão diferentes. Cara, eles radicalizaram uma galera, mano. E prestem vocês atenção. Eu sei que vocês não têm que ser babá de adulto, tá? Mas assim, tomem cuidado. Amanhã ou depois, o pai de vocês, a mãe de vocês, tá completamente biruta das ideias, vocês vão ficar perguntando, cara, mas o que aconteceu? Gente, pra se radicalizar assim, pessoas solitárias, pessoas que vocês não estão... É moleza, entendeu? Aquele vídeo do Braga Neto falando, não, continua, então vai vir um negócio aí e tal, não sei o que lá. Não adianta, pô.
Os caras influenciaram demais. Até. Isso tudo Bloqueia tá, pra isso questão tudo de tá contenção de provado. tráfico de drogas. Tem um relatório de crime. extenso da Polícia Federal. Comprovado com várias pelo anotações. Tem provas e provas e provas. Eu não vou discorrer sobre todas as provas aqui. Você deve ter lido, que eu sei que você gosta de ler, deve ter lido todas as provas que estão elencadas no relatório da Polícia Federal e na denúncia da PGR. E mais, ele só não conseguiu fazer a deposição do Lula porque teve 2 entes das Forças Armadas que não concordaram. Porque senão a gente sim estaria vivendo aqui uma verdadeira ditadura. Porque o Bolsonaro, sim, o Bolsonaro iria perseguir, de fato, quem fosse contra eles. Porque o Bolsonaro... Mas ia ser uma ditadura militar, cara. Eu duvido muito, tá? Que esses militares de alta patente iam ficar batendo continência pro Bolsonaro. O Bolsonaro, se tivesse dado tudo certo, aquela atrapalhada deles. Tá ligado? O Bolsonaro não ia durar, não, gente. Você acha que os caras iam deixar? Ah, para, cara. Os caras têm uma ilusão. Eu não sei, essa galera conservadora aí que é Bolsonaro, você acha que o Bolsonaro ia montar um time, ia trazer o Paulo Guedes tem cara, né? Ah, aqui, ó, toma aqui com o nosso governo, o Bolsonaro. Ah, tá fácil mesmo, né, cara? Que a milicada ia deixar. Ele tem como um dos seus ídolos o brilhante Ustra, que é um torturador, que é um assassino. Então, assim, um cara que fala lá no Congresso Nacional, no meio do Congresso Nacional, viva brilhante Ustra, que foi um cara assassino de um monte de gente, você vai achar o quê? Se ele tivesse tido poder dado pelos militares e tivesse deposto o Lula, um presidente legitimamente eleito, se esse golpe tivesse, ao invés de ser fracassado, tivesse sido vitorioso, eu não estaria aqui pra debater com você. Provavelmente, ou eu estava lá encarcerada, ou estaria morta e torturada. Então, assim, não me venha com essa falácia de que hoje tem ditadura, porque você, que é opositor... E ele não teria nem esse mandato de vereador dele aí. Tá aí, livre, é vereador da cidade de São Paulo. E mais... As urnas, teve um resultado legítimo. O que aconteceu depois foi que não aceitaram o resultado, tentaram de todas as formas fazer a minuta do golpe, levaram para as Forças Armadas, tentaram ainda um último subterfúgio, que foi o dia 8 de janeiro, que foi um episódio terrível que a gente viveu. Ali não foi um passeio, as pessoas não estavam fazendo piquenique, as pessoas não foram lá passear, não, as pessoas depredaram. Eu vi um depoimento de uma guarda do patrimônio que jogaram coquetel molotov nela, que jogaram grades nela, que jogaram, ela colocou o escudo, quando ela saiu com o escudo, deram porrada de cano na cabeça dela. Tem o depoimento dessa guarda. Isso não é depoimento dado no processo. Então, assim, quem tava lá, o Clésio, infelizmente... Clezão lá, infelizmente, morreu, não desejo a morte de ninguém na prisão. Agora, diferente de vocês, que inclusive foram contra, né? Vários momentos aí vocês votam contra melhores direitos humanos para os presidiários. Agora, lá vocês têm presidiário de estimação. De direitos né? humanos. Porque o cara, ele devia estar preso. Primeiro, devia ter direito à defesa. Não, ele teve direito à defesa. Primeiro que ele foi preso. Ele foi preso durante um ano. Ele foi preso porque... Prisão preventiva no máximo 6 meses no Brasil. Ele foi um dos que depredou. Não há nenhum tipo de acusação formal sobre o Clezão. Nenhuma, zero. Mas ele estava em prisão preventiva, infelizmente, teve um mal súbito e veio a óbito. Não, ninguém deseja a morte de ninguém. Ninguém deseja a morte de ninguém que está preso. Mas eu queria te dizer que das pessoas que são presas, que estão encarceradas no Brasil, uma grande parte delas morre de doença, tá? Isso é um Mas caso. não inocente. Qual é o dado? Será que o chat GPT aqui me ajuda? Vamos ver aqui. Do número de presos. Quantas pessoas estão em prisão preventiva no Brasil? A população carcerária, 832 mil. 25% estavam em prisão provisória, ou seja, aguardando julgamento. Esses números representam a redução em relação aos anos anteriores, quando a porcentagem chegou a 40%. Olha só. 25%, 210 mil pessoas em prisão provisória no Brasil. É mole, cara. É a coisa mais normal do mundo. Bom, tá aí então, né, cara? Gostei, hein? Silva
Silvia da bancada feminista. Boa de debate, hein? Junior Chat. Tem que tomar cuidado aí que você tá levando uma turma aí, a turma tá dando sapatada na galera.